Muito bem, nós estamos dando início à nossa 13ª aula da disciplina História Econômica Geral. O tema da aula de hoje é Economia Internacional, a época da Revolução Industrial. Bom, sempre é bom, sempre é importante lembrar o percurso da disciplina. Na primeira parte, trabalhamos com conceitos introdutórios, falamos sobre a importância da disciplina História Econômica Geral, o conceito de História e Historiografia, o que é a História Econômica, e falamos também das principais correntes analíticas que se debruçaram sobre o estudo da historiografia. Na segunda parte, analisamos a transição do feudalismo para o capitalismo, falamos um pouco o que é o capitalismo, o que é o feudalismo, a sua origem, o seu processo de desenvolvimento, seu ápice, seu declínio. Falamos de elementos importantes de transformações institucionais que ajudaram na transição do feudalismo para o capitalismo, como a expansão comercial e marítima, o mercantilismo, o surgimento do Estado absolutista, as transformações da propriedade fundiária e da produção artesanal e manufatureira, ali entre os séculos XVI e XVIII, e terminamos a segunda parte falando um pouco da polêmica sobre a transição do feudalismo para o capitalismo, observando que existem várias visões, algumas complementares, outras divergentes, sobre esse processo de transição. Bom, entramos, portanto, na terceira parte do nosso programa, falando especificamente da Revolução Industrial Britânica e a expansão do capitalismo, uma análise que se dá entre 1760 e 1870, são 100 anos de intensas transformações, não somente na área econômica, mas na área social, na área cultural, na área tecnológica, tivemos várias inovações técnicas, e falamos um pouco da Revolução Industrial Britânica, por que a Inglaterra foi pioneira, por que a Grã-Bretanha foi pioneira, por que a Revolução Industrial não aconteceu antes na França, não aconteceu antes na Espanha, não aconteceu antes na China, por exemplo. Na aula anterior, nós entramos no tema de dois assuntos correlacionados, extremamente importantes, para explicar a Revolução Industrial, que foi justamente a revolução na agricultura e o crescimento demográfico da população. Então, são temas relacionados também à Revolução Industrial, e a Revolução Industrial também teve impacto fundamental e importante na economia internacional à época do seu desenvolvimento, do seu surgimento, e esse é o tema da nossa aula de hoje. Portanto, qual é a nossa questão norteadora de número 13? Nossa questão norteadora de número 13 é: quais foram os principais determinantes da dinâmica econômica mundial à época da Revolução Industrial? Repetindo, quais foram os principais determinantes da dinâmica econômica mundial à época da Revolução Industrial? Bom, nosso livro-texto, você já conhece, é o livro dos professores Flávio Azevedo Marques de Sás, Alexandre Marchione de Sás, História Econômica Geral, e hoje nós vamos trabalhar com o capítulo de número 7. Nós estamos, portanto, lendo capítulo a capítulo, mas sempre que possível eu utilizo alguma bibliografia complementar. E na aula de hoje, eu vou trabalhar com o texto do professor Alex Fiuza de Mello também, modo de produção mundial e processo civilizatório, e elementos fundamentais para a crítica da economia política do Marx, conhecido amplamente como Grundrisse. Então, estrutura da aula. Vamos trabalhar fundamentalmente em 5 pontos. Primeiro, apontamentos iniciais. Depois, vamos falar um pouco das migrações internacionais. Terceiro momento, vamos falar do comércio internacional e fluxo de capitais. Quarto ponto, vamos falar de transportes e telecomunicações. E no quinto ponto, vamos falar da integração mundial e o chamado imperialismo do livre comércio. Bom, apontamentos iniciais. Quando a gente observa a nossa história econômica mundial, discutivelmente, as grandes navegações do século XV constituem um marco importante no processo de formação de uma economia ou de um mercado mundial. Então, a Revolução Industrial, ela não somente reforça essa integração, como também muda a natureza das relações entre as diferentes economias. Ou seja,
A grande indústria, ela foi um elemento importante para a expansão do capitalismo em escala mundial. Bom, nós em aulas anteriores, quando nós discutimos a questão do capitalismo, nós colocamos que o capitalismo ele já nasce como um importante processo civilizatório. O capitalismo ele é um processo civilizatório e ele nasce como um sistema mundial. O processo de mundialização ou o processo de globalização, ele é inerente à lógica do capitalismo. Desde as grandes navegações, quando você tem o início da conformação de um mercado mundial, até a intensificação do comércio mundial com a própria Revolução Industrial e com a segunda Revolução Industrial, com a entrada de novos países na arena internacional, como Alemanha, Itália, Japão, Rússia, França, Estados Unidos, você passa a ter justamente um mercado internacional em constante, permanente expansão. Bom, como eu disse, o capitalismo ele é visto, ele é entendido como um processo civilizatório. A era capitalista, portanto, ela traduz a gênese de um novo dinamismo histórico, que é qualitativamente distinto do período feudal e de outras formações sociais não europeias. Quando você observa o capitalismo, compara com o feudalismo e compara com outras formações sociais não europeias, é possível verificar que há uma dinâmica específica, há uma dinâmica própria, há uma dinâmica civilizatória, portanto, o capitalismo ele é um processo civilizatório. Basta vocês olharem o que aconteceu nos últimos 270 anos na história da humanidade, comparativamente aos outros milhares de anos anteriores. Ou seja, o capitalismo traz em sua dinâmica inovações, mudanças institucionais, um processo intenso de urbanização, industrialização. Então, é algo realmente que muda a geografia, muda a sociabilidade, muda a mentalidade. As transformações elas são em todas as áreas da humanidade, da sociabilidade. Capitalismo, portanto, conforme nós já vimos em aula anterior, acaba se tornando sinônimo de civilização. Ou seja, o capitalismo traz consigo um padrão civilizatório. Quem diz isso? Isso aí é dito por várias pessoas, inclusive por um crítico do capitalismo chamado Karl Marx. Por incrível que pareça, Karl Marx, ele diz que capital é somente outro nome para civilização. Está nos Grundrisses. Capital é somente outro nome para civilização. Então, o próprio Marx enxergava no capitalismo uma lógica de civilização, de progresso civilizacional contínuo e permanente. Mas esse sistema também, ele é um sistema civilizatório, ele é um sistema também mundial. O processo de mundialização, ele está na gênese do capitalismo. Aliás, é possível dizer que o capitalismo ele já nasce transnacional. Quando você tem a Revolução Industrial na Inglaterra, já há uma lógica transnacional na dinâmica econômica ali. Então, diferente da lógica econômica feudal, que a espacialidade econômica primordial era o feudo, quando você pensa no capitalismo, a espacialidade econômica primordial é o mundo. A lógica é você sempre conquistar, civilizar novos mercados. Conforme o professor Fiuza de Mello, abre aspas, o Corujinha está nos convidando para uma leitura aí, ele está dizendo o seguinte: o capitalismo é um modo de vida que se universaliza em uma escala planetária, com uma abrangência e incidência historicamente inéditas, mediante um ritmo avassalador e um dinamismo incomparáveis a outros modos de produção precedentes. É um modo de vida que se torna progressivamente universal, porque corresponde a um modo de produção que se organiza em escala crescentemente mundial, sendo esta, dentre outras, uma das características mais essenciais de sua singularidade histórica, o significado e o alcance mais relevante do seu potencial civilizador. Bom, ainda conforme Fiuza de Mello, abre aspas, pouco se atentou, porém, para o fato de que o capitalismo, desde a sua origem, revela-se um modo de produção mundial e representa, ao mesmo tempo, um rigoroso e planetário processo civilizatório. Marx e Engels trabalharam muito essa questão
do capitalismo. E uma carta que o Marx escreve para o Engels, datada de 8 de 10 de 1858, o Marx afirma o seguinte para o Engels, abre aspas, a tarefa específica da sociedade burguesa é o estabelecimento do mercado mundial e da produção baseada sobre esse mercado. Ou seja, há uma lógica civilizacional, há uma lógica de mundialização, há uma lógica de formação de um mercado mundial que é inerente ao capitalismo. Bom, conforme Fiuza de Mello, em outra passagem, abre aspas, em síntese, a premissa que sustenta todo o argumento é logicamente simples. Sendo o capitalismo um modo de produção voltado à reprodução ampliada do valor, isto é, a comunicação contínua do capital, manifesta ele, por esta razão, uma formação sócio-histórica geneticamente destinada a expandir-se às custas da rotação cíclica desse pressuposto. Portanto, está falando aqui da lógica de acumulação ampliada. Então, o que é o valor dessa perspectiva? O valor, na verdade, ele busca, o capital é valor que busca permanente reprodução ampliada. Então, o capitalista ele investe um montante inicial de recursos com o objetivo, no final do ciclo produtivo, ele recuperar esse montante acrescido de lucro. Então, e em escala crescentemente alargada. Então, o capital é valor que busca valorização. Dito em outras palavras, para promover e garantir a reprodução ampliada do capital, como eu estou dizendo, reprodução ampliada do capital, portanto, pressupõe uma lógica de investimento com o objetivo de obtenção de lucro. O sistema capitalista necessita tender contínua e ininterruptamente ao deslocamento progressivo de seus padrões institucionais em direção a um patamar efetivamente mundial de materialidade, produção da mundialidade, sem o qual ele não existe e nem se reproduz, enquanto modo de produção de mercadoria de mais-valia. Então, a mundialização ela é inerente ao capitalismo. Conforme ainda nosso professor Fiuza de Mello, o capitalismo é um modo de produção, uma totalidade histórica que se configura paulatinamente pela ampliação da escala de trocas e do volume de produção para além das necessidades internas localizadas das comunidades e nações. Então, não é à toa que você tem ali, na sua gênese, o processo inicial de grandes navegações, de anexação de novos territórios, a sua lógica de reprodução, inicialmente como colônias. Depois, essas colônias se tornam países independentes, mas mantêm relações comerciais com os países centrais. Em função disso, você tem um processo de mundialização crescente, de formação crescente de um mercado internacional. Bom, nessa lógica de integração mundial, de formação de um mercado internacional, de anexação de novos territórios, de novas áreas, entra no contexto o debate das migrações internacionais. Então, você tem aí um período intenso que vem com o capitalismo de migrações internacionais. Você tem ali uma imagem aí que mostra as setas relacionadas às várias migrações internacionais que aconteceram. No período pós-1850, é possível observar uma intensificação do movimento demográfico europeu. Então, você passa a ter, a partir de 1850, vários europeus procurando se fixar em novas áreas. Isso aconteceu na América do Norte, isso aconteceu no Brasil, na América do Sul, por exemplo, com as migrações, no caso do Brasil, em especial, para o sul e sudeste do Brasil, colônias de alemães, italianos, por exemplo, vindo. E em nível mundial, você passa a ter, portanto, um fluxo intenso de europeus migrando para outros continentes. Como vocês veem aí, a origem desse fluxo está principalmente nas Ilhas Britânicas, no primeiro momento, nesse período inicial, Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda, e nas regiões germânicas. Os Estados Unidos acabou se consolidando como o principal recebedor desses imigrantes nesse período, seguido de outros países da América, Austrália e Nova Zelândia.
E todas essas regiões acabaram recebendo imigrantes, elas estavam se integrando à economia mundial como produtoras de matérias-primas. É o caso, por exemplo, do algodão, do café, do trigo e do açúcar. Então, muitos desses imigrantes que fugiam da fome, fugiam da pobreza, fugiam das perseguições religiosas, acabaram migrando para esses países e acabaram se tornando mão de obra útil na produção de commodities, como algodão, café, trigo, açúcar, gerando, portanto, o aumento de produtividade que vai intensificar, que vai adensar, que vai dinamizar o comércio internacional. Em função disso, nós entramos no ponto comércio internacional e fluxo de capitais como fator decorrente daí. Então, a Revolução Industrial, ela acabou provocando substanciais mudanças nos fluxos de comércio internacional. Até o século XV, o comércio mundial era fundamentalmente determinado pelas especiarias vindas do Oriente, naquilo que é conhecido como Rota da Seda. Já no século XVI, você tem uma integração de um novo fluxo de comércio mundial a partir da exportação da América, do continente americano, de açúcar, fumo, couros, peles, além do comércio de escravos, do tráfico negreiro da África, fundamentalmente para as Américas. Então, nesse período, o comércio internacional ele se adensa, mas também o comércio intra-europeu ele passa a ser pautado na comercialização de manufaturas. E o destaque aqui vai para os tecidos, matérias-primas e alimentos. Bom, é de conhecimento de vocês que a Revolução Industrial acabou, portanto, exigindo novos fluxos comerciais pela própria natureza de sua produção. Ou seja, a hora que você passa a ter uma produção crescente, você necessita ter também uma demanda crescente, um mercado crescente por aquilo que você produz. Então, paralelamente, o próprio aumento populacional que nós vimos em aula anterior, o aumento demográfico, ampliou a demanda por alimentos, de modo também a alterar as formas tradicionais de suprimento desses bens. Em parte, essas mudanças nos fluxos internacionais de mercadorias também resultaram na mudança da posição da Grã-Bretanha na economia mundial. Conforme sais e sais, o Corujinha convida vocês a essa leitura. Em suma, ao longo do século XIX, o comércio internacional sofreu profundas mudanças, tanto em relação às principais mercadorias que o compunham, como em relação aos países ou regiões envolvidas nesse comércio. Bom, século XVIII. O que é possível falar do século XVIII em relação a exportações e importações? Quando a gente fala do século XVIII, portanto, estamos falando de entre 1700 e 1800, período, portanto, de ocorrência da Revolução Industrial, que aconteceu em meados do século XVIII. Em termos de exportações, o que é possível dizer? As exportações de lã, elas foram as principais fontes das exportações britânicas. Então, você tinha ali a lã sendo uma importante mercadoria comercializada pelos britânicos. Na primeira metade do século, você também tem exportações de cereais tendo um importante destaque, e na segunda metade você tem o crescimento das exportações de tecidos de algodão, que quase se iguala a de lã em torno de 1800 e também a de ferro. Bom, mas você tem também elementos importantes na lógica da importação. Quando a gente fala da importação, o que é possível dizer? No início do século, predominava o quê? Produtos tropicais e orientais. Você tem ali açúcar, chá, tabaco, especiarias, vindo da onde? Vindo das Américas, vindo do Oriente. Ao longo do século XVIII, portanto, você tem o quê? Crescimento das importações de matérias-primas e insumos para onde? Para a indústria. Então, você tem a transição do artesanato para maquinofatura. Então, aí da maquinofatura você tem o surgimento da grande indústria. Essa grande indústria, ela portanto, passa a demandar o quê? Matéria-prima. Ela precisa de matéria-prima. Ela precisa de insumos. Que tipos de insumos? Como ferro,
em barras de alta qualidade, madeira, piche para a indústria naval, seda para a indústria têxtil, além de vinhos e outras bebidas que foram também acrescentadas no cardápio da emergente classe burguesa que estava prosperando e estava mudando, inclusive, seus padrões culturais em termos, inclusive, de alimentação. Então, o comércio colonial também aparece nesse momento como destaque por meio da reexportação de produtos coloniais para outros países europeus. Então, você tem ali justamente um período de adensamento. No século XVIII, portanto, é possível dizer que você tem, com a Revolução Industrial, o comércio da Grã-Bretanha passou a ser feito crescentemente com a periferia. Que periferia? Fundamentalmente a América, o Oriente e a África. A indústria têxtil, em especial o algodão, gerou uma integração entre a economia britânica e áreas periféricas, por meio da importação de fibras de algodão. Então você tem, por exemplo, os Estados Unidos se consolidando como um grande exportador de algodão, em especial as colônias que ficavam no sul dos Estados Unidos, que eram produtoras de algodão, foram importantes fornecedores dessa matéria-prima para a indústria têxtil da Grã-Bretanha nos idos da Revolução Industrial. A exportação britânica de manufaturagem também cresce para os mercados periféricos. E a Grã-Bretanha passa a aumentar as exportações de bens de capital para os países europeus. Então, a Grã-Bretanha se torna a grande fornecedora mundial naquele momento de máquinas e equipamentos, como máquina a vapor, equipamentos de mineração, máquinas têxteis, equipamentos ferroviários, navios, entre outros. Eles se tornam, portanto, a oficina ou a indústria que abastece, naquele momento, a demanda dos mercados mundiais, em especial os mercados europeus. Século XIX, entre 1800 e 1900, é possível observar o crescimento da indústria e da população, o que faz com que as importações da Grã-Bretanha cresçam. Então você tem um crescimento demográfico na Grã-Bretanha. Esse crescimento demográfico faz com que haja um aumento da demanda efetiva. Como a indústria e o setor agrário da Grã-Bretanha se demonstram insuficientes para atender o crescimento da demanda desse crescente mercado consumidor, você passa a ter um aumento das importações. Então você tem, por exemplo, elementos importantes aí, como o trigo. Em 1848, você tem a derrogação da lei dos cereais. Até 1848, você tinha a proibição do comércio de trigo vindo de outros países. A lei dos cereais criou praticamente um mercado cativo para os produtores de trigo da Grã-Bretanha. Mas você passou a perceber o seguinte: primeiro, com a limitação da oferta e o crescimento da demanda, limitação da oferta porque a produtividade do setor agrícola da Grã-Bretanha apresentou limites óbvios, mas o crescimento populacional fez com que a demanda superasse a oferta. E isso fez com que houvesse, pelo mecanismo de oferta e demanda, aumento dos preços. Isso impactava o quê? O custo da produção na indústria. Por quê? Porque boa parte do salário dos trabalhadores da indústria, ele era determinado pelo custo de reprodução dessa força de trabalho. E boa parte desse custo de reprodução dessa força de trabalho advém da onde? Da alimentação. Então, sempre que o preço do trigo subia, necessariamente os salários no setor industrial subiam. Houve, portanto, uma pressão do setor industrial, dos industriais, para que houvesse uma abertura de mercado com o objetivo de importar trigo, diminuindo o preço do trigo no mercado doméstico da Inglaterra, fazendo com que houvesse uma pressão para diminuir também o salário dos trabalhadores da indústria, aumentando o lucro dos trabalhadores da indústria. Percebem a lógica? Esse tema vai ser muito discutido. E você vai ter ali, por exemplo, em Davi Ricardo, em Thomas Malthus, um debate muito interessante sobre essa questão da lei dos cereais. Então, em 1848, você tem a derrogação da lei dos cereais, que abriu o mercado britânico à importação de trigo, vindo dos Estados Unidos, do Canadá, da Argentina, da Austrália e da Europa Oriental. Bom, Lan,
Ao mesmo tempo, essa indústria ela precisava de matéria-prima. E a lã era uma importante matéria-prima para o setor têxtil, para a indústria têxtil. Lembrando que a indústria têxtil foi a pioneira na Revolução Industrial. Então, a Grã-Bretanha passa a importar lã da Austrália, da Nova Zelândia, da Argentina e da África do Sul. Também houve um aumento de alimentos, não somente cereais, mas também carnes. Você passa a ter uma mobilidade social crescente, você passa a ter uma melhoria do padrão de vida crescente, você passa a ter uma demanda crescente por alimentos como carnes. E a Grã-Bretanha não conseguia suprir essa demanda crescente de carnes, e boa parte da demanda crescente de carne foi atendida fundamentalmente pelos Estados Unidos, em especial pelo estado do Texas, nos Estados Unidos, e pela Argentina. Observe que a Argentina ela passa a ser, nesse momento, uma importante produtora de commodities agrícolas, como trigo, como lã e também carnes para esse setor. Não é à toa que a Argentina vive uma era dourada nesse momento, ela se torna um país próspero, um país rico. Então, os tradicionais produtos de importação mantiveram-se na pauta britânica: chá, café, açúcar, fumo, e também passaram também a ser adquiridos em volumes crescentes para atender uma demanda cada vez mais sofisticada, cada vez mais urbana. Civilização tem a ver com urbanização. Civilização, se tem a ver com urbanização, tem a ver também com diversificação de mercado, diversificação de demandas, e isso passa a gerar, portanto, janelas de oportunidade que passam a ser exploradas por muitos países nesse momento, fornecendo insumos, fornecendo matérias-primas, fornecendo produtos que passam a abastecer esse mercado cada vez mais pujante da Grã-Bretanha, advindo da Revolução Industrial. Bom, isso obviamente teve um impacto nas contas externas britânicas. Você passa a ter uma demanda crescente no mercado internacional, e isso passa a ter um impacto que nossos autores aí, o Corujinha está convidando vocês a lerem ali, página 182, 183, abre aspas. Uma característica do comércio exterior britânico, acentuada depois de 1870, mas presente desde cedo, foi o déficit na balança comercial. Ou seja, o valor das importações superava sistematicamente o valor das importações. Isso aqui colocaria em pânico qualquer autor mercantilista, por exemplo, que trabalhavam com a lógica ou do equilíbrio ou do superávit comercial. Mas, em função dessa lógica de adensamento do mercado consumidor interno, você passa a ter o quê? Uma demanda crescente, uma demanda sofisticada crescente. Isso faz com que a Grã-Bretanha incorra no quê? No déficit da sua balança comercial, um déficit comercial crescente. Continuam os autores. Os dados indicam que de 1800 a 1880, o comércio exterior britânico apresentou um saldo negativo crescente nas transações com mercadorias. Esse déficit não era compensado pelas reexportações. O que nos leva a perguntar: como a Grã-Bretanha pôde sustentar esse déficit secularmente? Bom, pergunta de prova. Considerando que a Grã-Bretanha, entre 1800 e 1880, apresentou um déficit comercial crescente, como a Grã-Bretanha pôde sustentar esse déficit secularmente? E aí os autores respondem. A explicação fica por conta das rendas de serviços e do capital. Continuo. As receitas derivadas dos pagamentos externos de frete, seguros, comissões financeiras, juros, lucros e dividendos, observem, eram suficientes para cobrir o déficit da balança comercial britânica. Então, a conta capital, você já deve ter estudado em Introdução à Economia, pelo menos a contabilidade básica das contas nacionais. A conta capital, ela passou a compensar o déficit crescente nas transações correntes. No saldo da balança comercial negativo, portanto, foi compensado pelo saldo positivo na conta capital. Então, a frota mercante e os serviços financeiros internacionais, quase um monopólio britânico,
garantiam um superávit nas contas externas, apesar do déficit comercial. Continuando, de início, as receitas derivadas do transporte naval, já que a Marinha Mercante da Grã-Bretanha dominava amplamente o transporte internacional, contribuíram de forma preponderante para essas receitas invisíveis. Porém, ao longo do século, as receitas financeiras ganharam crescente importância em função dos investimentos externos britânicos. Continuando, continuam nossos autores. Se até 1850 os investimentos externos se limitavam a empréstimos a governos estrangeiros, depois houve novas formas de explicação, depois houve novas formas de aplicação dos recursos no exterior por meio de investimentos diretos. Por exemplo, em estradas de ferro. As estradas de ferro, portanto, representou um importante setor que trouxe para os países periféricos investimentos estrangeiros diretos, em especial investimentos britânicos. No caso do Brasil, você tem ali, no caso da produção de café, o investimento em algumas estradas de ferro naquele momento. Mais importante, continuando, ou empréstimos a empresas situadas em outros países. Mais importante, o volume total dos investimentos externos britânicos multiplicou-se por 7 entre 1830 e 1870. De 110 milhões de libras em 1830, ascendeu a 260 milhões de libras em 1854 e a 770 milhões em 1870. Quando você está vivenciando em nível mundial ali o boom do caminho de ferro, o mundo inteiro está construindo as suas estradas de ferro e a Inglaterra passa a ser não somente a indústria grande parte que protagonizou esse processo, como também o setor financeiro que financiou essas construções. Bom, a partir daí você tem impactos importantes nos transportes e nas comunicações. Em termos de transporte, a Revolução Industrial impactou os transportes por meio das estradas de ferro e dos navios a vapor. Isso gerou como impacto o quê? Primeiro, facilitou o deslocamento demográfico e de mercadorias. No caso do Brasil, por exemplo, a construção de estrada de ferros ali no sul do Brasil, no sudeste do Brasil, em especial São Paulo e Paraná, abriu caminho para a expansão da produção cafeeira no Brasil. Então, a hora que você gera uma infraestrutura, você gera um sistema logístico, você amplia a possibilidade de produção, e isso as estradas de ferro fizeram em nível internacional, gerando, portanto, expansão demográfica, gerando, portanto, possibilidade de ampliação do fornecimento de mercadorias. Isso estimulou, como consequência, o comércio de regiões distantes, diminuindo, inclusive, o custo logístico, o custo de transporte, e criou novos campos de investimentos ali, gerando, portanto, janelas de oportunidades importantes para o prosseguimento da lógica de reprodução ampliada do capital em nível internacional. Bom, sobre isso, o que é possível dizer? Até 1830, a rede fluvial e a melhoria dos portos foram suficientes para garantir transporte adequado para a expansão da economia, mas a partir de 1830, o mundo acaba vivendo a era da estrada de ferro. Então, são 20 anos ali, que intensos investimentos, intensos crescimentos, e é impressionante como em 1850 a rede ferroviária básica da Grã-Bretanha ela mostra-se concluída. Ela mostra-se concluída. Nós estamos em 2021, até hoje o Brasil ainda não descobriu a importância das estradas de ferro, mas já naquele momento a Grã-Bretanha, em 1850, já tinha completado a sua rede ferroviária básica, conforme nossos autores fundamentais aí, Sais e Sais, página 135, Corujinha convida vocês a essa leitura. A estrada de ferro é um produto típico da Revolução Industrial, pois incorporava o vapor como força motriz,
o carvão como combustível, o ferro como matéria-prima principal e um tipo de máquina para transferir a força do vapor para as rodas da locomotiva. Bom, como eu já disse, a estrada de ferro acaba gerando uma nova janela de oportunidade para os investimentos, um novo campo de investimento para os capitais acumulados, além de gerar uma demanda significativa para a mineração de carvão e para a indústria de ferro e material. A estrada de ferro é naquilo que a gente trabalha na literatura do desenvolvimento econômico como uma indústria motriz, que gera, portanto, efeitos encadeadores por uma série de indústrias correlatas. Então, de acordo com Sais e Sais, abre aspas, o Corujinha convida vocês ali, em suma, são dados expressivos do impacto da construção ferroviária sobre a economia britânica e que justificam identificar nesse período como uma segunda fase da primeira Revolução Industrial. Isso aqui é importante. Esse ponto é importante. Portanto, a construção ferroviária, para muitos historiadores econômicos, é considerado como uma segunda fase da primeira Revolução Industrial. Essa onda ferroviária se alastra por vários países, em especial Bélgica, França, Alemanha, Estados Unidos, Argentina e Brasil. No caso do Brasil, nós tivemos aqui estradas de ferro sendo construídas, em especial no sul e sudeste do Brasil, para a exploração, por exemplo, do café, mas nós tivemos na Amazônia também. Basta lembrar a saga que foi a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Ou, no caso do Pará, você tem a estrada de ferro Belém-Bragança, por exemplo, que também é construída e abre uma integração ali importante entre a cidade de Belém e a região nordeste do estado do Pará, ampliando, inclusive, a região nordeste do estado do Pará, com a possibilidade de fornecimento de indústria de alimentos para a capital do estado. Então, mas, indiscutivelmente, essa onda ferroviária no Brasil, ela impactou fundamentalmente, principalmente, a produção de café. Conforme Sais e Sais, vai fazer um comentário sobre a Revolução Industrial e Divisão Internacional do Trabalho, ou seja, a Revolução Industrial configura também uma etapa onde você passa a ter uma divisão internacional do trabalho, ou seja, os países vão se especializar naquilo que possui como vocação ou como vantagens comparativas. E os Sais e Sais vão dizer o seguinte, em suma, a Revolução Industrial promoveu profundas transformações nas relações entre diferentes economias nacionais. Integrou-as no mercado mundial por meio das demandas que ela própria gerou, de novas matérias-primas para a produção e de alimentos para uma produção crescente. Essa integração levou a novas formas de especialização, numa divisão internacional do trabalho em que a Grã-Bretanha e alguns outros países coube a produção de manufaturados e aos países periféricos a produção primária, agrícolas e minerais. Para tanto, muitas economias periféricas também sofreram transformações profundas. Embora grande parte desses efeitos seja mais intensa após 1870, saúde, obrigado. É inegável que a Revolução Industrial já havia criado as condições para essa nova conformação da economia mundial. Bom, você tem, portanto, uma lógica de integração mundial e o surgimento de um período que é chamado de imperialismo do livre comércio. Sobre isso, o que é possível afirmar, o que é possível destacar? Primeiro que, de início, a Revolução Industrial, até 1870, você tem um momento no qual você tem a Grã-Bretanha exercendo um amplo domínio sobre a economia mundial. Ou seja, em 1750 e 1870, você tem um país que se torna a maior economia do mundo, a maior potência econômica do mundo, a maior potência comercial do mundo, a oficina do mundo, a indústria do mundo. E a demanda de matéria-prima do mundo concentra-se em grande parte na Grã-Bretanha.
É o momento onde você tem, portanto, uma lógica de uma nação que se torna crescentemente imperialista. E também essa nação ela passa a pugnar pelo livre comércio. Curioso, porque o economista coreano radicado em Cambridge, Ha Jong-cheng, quando escreve Chutando a Escada, ele narra isso, mostra que no início da Revolução Industrial, até 1840, a Grã-Bretanha utiliza-se de muitos mecanismos de política industrial, política de defesa do mercado, política de proteção às indústrias nascentes. Portanto, ela se torna um país que manipula instrumentos de restrição comercial, favorecendo os seus produtores internos, mas, quando se torna uma economia pujante, ela passa a pregar, a defender o livre comércio, com o objetivo de acessar o mercado consumidor dos demais países, seja europeus, seja mundiais. Então, o período que vai da Revolução Industrial até 1870, ele é caracterizado, portanto, pela regressão do colonialismo mercantilista. Aquela lógica do colonialismo mercantilista regride paulatinamente e a Revolução Industrial, nesse momento, altera o ritmo das transações econômicas internacionais, tanto comerciais quanto financeiras, conforme nós já mencionamos aqui. Bom, especialmente no período entre 1850 e 1870, os analistas eles vão ver uma época de regressão do colonialismo e de ampliação do livre comércio. Nesse momento, entre 1850 e 1870, você tem uma ampliação do livre comércio. Contudo, conforme vários analistas, está longe de ser considerado uma época de um comércio internacional realizado sem barreiras entre nações soberanas e autônomas. Então, as relações formais e informais existentes entre nações envolviam o quê? Uma clara hierarquização entre que graus distintos de subordinação limitavam a real autonomia das economias periféricas. De acordo com Sais e Sais, portanto, eles vão afirmar o seguinte, abre aspas, é usual admitir-se que o período do século XIX, que se encerra em 1870, foi de regressão do colonialismo mercantilista. Já falamos sobre isso agora há pouco. Por exemplo, a maior parte das colônias americanas se tornou independente. Ainda no século XVIII, Estados Unidos e o Haiti. E na primeira metade do século XIX, as colônias da América Espanhola e da América Portuguesa. Além disso, no período, teriam sido poucas as áreas anexadas formalmente aos impérios dominados pelas grandes potências europeias. Continuam. Por outro lado, o protecionismo típico do mercantilismo também entraria em declínio. Primeiro na Grã-Bretanha, pela redução das tarifas alfandegárias, da qual a abolição das leis dos cereais em 1846 seria um marco exemplar. Assim como a supressão, na década de 1850, de tarifas sobre cerca de 400 produtos, restando menos de 20 mercadorias protegidas. E também pelo Tratado Cobden-Chevalier entre Grã-Bretanha e França, em 1860, inaugurando uma fase de livre comércio entre os dois países. Essa é uma imagem usual para caracterizar o século XIX, pelo menos até 1870. Declínio do colonialismo e do protecionismo mercantilista e afirmação do livre comércio na relação entre países independentes, ou seja, uma época de predomínio do laissez-faire, do liberalismo econômico. No entanto, esta imagem não reflete, observem isso, no entanto, esta imagem não reflete exatamente a realidade da época. Ao nível das relações entre nações, o que se observa é um mundo claramente hierarquizado em um pequeno número de potências que mantém o resto do mundo sob condições de dependência. Bom, e qual foi o impacto disso na América Latina? Sais e Sais vão falar sobre isso. Abre aspas. Em suma, a Revolução Industrial teve um impacto importante sobre as nações da América Latina, ou a maior parte delas, por meio da demanda de novos produtos que sustentaram a expansão dessas economias. Porém,
Ao mesmo tempo, estreitaram os laços entre as economias europeias e latino-americanas, seja por meio das relações comerciais, seja por meio do investimento direto, levando muitos cientistas sociais a caracterizarem essa situação com base na noção de dependência. Mas uma dependência que não gerou maiores reações, em parte pela prévia ocidentalização desses países, em parte porque as novas relações não afetavam interesses fundamentais dos grupos que afirmavam seus domínios após a independência. Então, para se ter uma ideia dos produtos que fomentavam a integração das economias latino-americanas com o comércio mundial até o século XIX, é possível mencionar o seguinte: Brasil. O que o Brasil produzia? Fundamentalmente, café, açúcar, algodão, cacau e fumo. Posteriormente, você vai ter a entrada ali no final do século XIX da borracha, que foi inclusive importante para o processo de ocupação, de formação institucional da Amazônia. Argentina e Uruguai, fundamentalmente lã, carne, couros e trigos. México, ouro e prata. Venezuela, produção de café. Peru, guano, que é um tipo de fertilizante importante, e nitratos, que foram amplamente utilizados na agricultura. Bom, em outras áreas, o estabelecimento de relações de dependência acabou se mostrando mais complexas, que foram o caso da China e do Japão. Bom, conforme nosso amigo Corujinha, nós temos um extrato aí, no nosso livro texto Sais e Sais, que afirma que, com exceção do Japão, os velhos impérios orientais foram submetidos, por diferentes processos, à dominação ocidental. Em alguns casos, o uso da força foi um instrumento de indução à situação de dependência. Em outros casos, no caso ali, por exemplo, a China, ela foi subjugada violentamente pela Inglaterra, fundamentalmente no que se refere à venda do ópio, por exemplo, ao comércio do ópio na China. Em outros casos, nem sequer foi necessário o uso da força para estabelecer laços econômicos que restringiam a efetiva autonomia desses velhos impérios. Aí você tem ali China, Império Otomano e a Pérsia. Mas lembrando que a China foi subjugada fortemente no que se refere ali ao comércio do ópio, inclusive com algumas cidades costeiras da China tendo sido bombardeadas pela marinha inglesa. Bom, qual é a noção usual que nós temos sobre boa parte do século XIX, pelo menos até 1870? Então, a noção usual que boa parte do século XIX, pelo menos até 1870, foi um período caracterizado pelo livre comércio entre nações independentes e também por uma regressão substancial do colonialismo. Isso passou, portanto, a ser questionado. Então, o ano de 1870, ele representa um marco cronológico fundamental na historiografia econômica geral. Primeiro, por classicamente denotar o marco do surgimento de uma nova fase do capitalismo mundial, aquilo que é chamado na literatura de imperialismo. Mas também por uma lógica de entrada nesse cenário mundial na segunda revolução industrial de outros países, como Alemanha, Itália, França, Japão, Estados Unidos e Rússia, e esses países passam a demandar também áreas territoriais, colônias, para serem incorporadas aos seus impérios. Portanto, você tem aí uma integração mundial e imperialismo do livre mercado, tema que nós vamos desenvolver em aula futura. Bom, entendo que com o que nós tivemos de conteúdo ministrado, portanto, até agora, nessa aula, vocês têm total condições de responder à questão norteadora de número 13. Quais foram os principais determinantes da dinâmica econômica mundial à época da Revolução Industrial? Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, agradeço a atenção de todos, espero ansiosamente vocês na nossa próxima aula e, nesse momento, eu encerro a nossa gravação.